passada, o Rio teve, né, o seu estágio de reabertura do comércio. Vamos ver como que foi? Manhã de trânsito pesado no Rio, sinal que o carioca está voltando aos poucos à rotina. Começa hoje a primeira fase das novas regras anunciadas pela Prefeitura. São 6 ao todo. A expectativa é que cada uma delas dure 15 dias. A partir de hoje, reabrem concessionárias de carros e motos e as lojas de móveis e decoração. Também estão liberados exercícios físicos nos calçadões e esportes aquáticos individuais nas praias, como natação e surf, e nos parques, além de atividades esportivas em centros de treinamento. Os hotéis e albergues também estão liberados. Para evitar que os números da doença voltem a crescer e a situação saia de controle, tudo o que reabrir a partir de hoje e das próximas fases vai ter que seguir 10 regras, chamadas pela Prefeitura de regras de ouro. As principais são: a higiene das mãos deve ser feita antes e depois de qualquer atividade. Os lojistas ficam obrigados a disponibilizar álcool gel 70% para os clientes e funcionários. Máscaras continuam obrigatórias, só pode retirar para comer. Portas e janelas têm que ficar abertas e a limpeza do ar-condicionado em dia. A FEComércio diz que os lojistas estão preparados para cumprir as normas. Eu acho que o próprio consumidor vai exigir isso. Onde não forem encontradas essas condições, talvez eles nem cheguem a adentrar os estabelecimentos. Então é uma coisa que o comércio tem que estar atento, até para poder deixar o consumidor à vontade e com segurança de entrar no seu estabelecimento. Na fase 2, prevista para daqui a 2 semanas, as lojas dos shoppings vão poder funcionar, mas com restrições. Já as praças de alimentação vão continuar fechadas. Os restaurantes das praças só poderão fazer delivery. Na segunda fase, também está prevista a volta das competições esportivas, mas com os portões fechados, sem público. Na fase 3, que deve começar no início de julho, será a vez do comércio de rua voltar a funcionar. No terceiro estágio, bares e restaurantes poderão reabrir, mas com apenas 50% de ocupação dos assentos. Já os self-service não poderão funcionar ainda. Ainda na fase 3, as praças de alimentação dos shoppings ficam liberadas, assim como as academias de ginástica, que devem garantir o espaçamento entre os clientes e evitar atividades com contato físico. E também os salões de beleza, que devem funcionar com agendamento, espaçamento e sem atendimento por vários profissionais ao mesmo tempo. A fase 3 contempla ainda as creches, desde que os pais provem que estão trabalhando, e as turmas de 5º e 9º anos das escolas. Nesse estágio também está prevista a liberação para ir às praias e parques, sem aglomeração e sem aluguel de barracas e cadeiras. E ainda a volta de atividades culturais em espaços abertos e do público nas atividades esportivas. Os dois com 1/3 da capacidade. Na fase 4, esperada para o meio de julho, está prevista a volta da pré-escola e das turmas do 1º e do 2º ano do fundamental. É nesse estágio que também devem voltar a funcionar os pontos turísticos e as atividades culturais em espaços fechados, os dois com 1/3 da capacidade. Na fase 5, que deve ficar para o início de agosto, os restaurantes poderão abrir com capacidade normal, mas os self-services ainda vão continuar vetados. Também poderão voltar às aulas as turmas do 3º e 4º anos do fundamental. Somente na última fase, esperada para meados de agosto, devem voltar às aulas de todas as séries e também nas universidades. A Prefeitura ainda não divulgou quando os restaurantes self-service poderão reabrir. A gente sabe que as necessidades elas existem, a economia ela é móvel, ela não é parada, então as coisas vão começar a acontecer e aos pouquinhos as atividades vão começar a se reerguer, os empregos vão voltar a aparecer e as pessoas vão ter dignidade novamente para poder continuar suas vidas. É isso daí. Agora vamos falar de consciência negra. Em Cabo Frio, nessa semana, teve uma manifestação a favor dos negros na cidade. Isso vem acontecendo de acordo com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Com toda essa revolta certa, revolta lutando pelos nossos direitos, pela nossa cor. Vamos para o rápido intervalo então? No próximo bloco nós vamos falar sobre a reabertura do comércio em Cabo Frio e também um homem que ateou fogo na mulher lá no sul do Rio de Janeiro. Voltamos já já.
a mulher, um homem ateou fogo na própria mulher lá no Rio de Janeiro, lá no sul do Rio de Janeiro. Vamos então ao vivo com a Maria Mariana. Maria, boa tarde. Conta pra gente como que foi isso daí. De acordo com o Hospital Municipal da Japuíba, onde a vítima está internada, o quadro dela é estável, mas ela vai precisar ser transferida para o Hospital de Traumatologia e Ortopedia em Nilópolis. A unidade é especializada em atendimento a vítimas de queimaduras. A gente lembra que ela teve 25% do corpo queimados após essa tentativa de feminicídio, né? O homem de 36 anos, que era o companheiro dela, jogou acetona no rosto dela, como você falou, e depois ateou fogo utilizando um isqueiro. Ela já estava deitada, né, pronta para dormir quando isso tudo aconteceu. Ela conseguiu levantar, correu para o banheiro, entrou no chuveiro para apagar as chamas e depois ainda pediu ajuda para os vizinhos, que levaram ela para o Hospital Municipal da Japuíba. O suspeito foi preso em flagrante. Ele continua na delegacia da Polícia Civil aqui de Angra dos Reis, aguardando a transferência para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Ele vai responder pela tentativa de feminicídio, que, de acordo com a DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, foi motivada por ciúmes da jovem de 20 anos com o irmão dele, e também vai responder por incêndio, já que a casa onde eles viviam há 5 meses, na Rua dos Cajueiros, no Morro do Pérez, também pegou fogo. Bom, gente, aqui em Cabo Frio, a reabertura gradual do comércio vai ser definida por estágio de cores. Vamos ver a reportagem da Fabiana Lima? Pandemia classificada em cores: verde, amarela, laranja e vermelha. E segundo a Prefeitura, Cabo Frio se prepara agora para a fase laranja. Ela permite o acesso dos clientes nos estabelecimentos gerais: lojas de roupas, calçados, salões de beleza, shoppings, galerias, prédios comerciais. Os bares e restaurantes, que desde 21 de março também estavam com as cadeiras vazias, se preparam para de novo servir as mesas. Mas o retorno dos clientes tem que ser num passo lento. As regras de prevenção continuam: uso de máscaras, distanciamento de 1,5 metro de um para o outro, a aglomeração nem pensar. Vamos fazer a nossa parte, nos cuidando, usando máscaras, usando álcool em gel, lavando as mãos e comprando no comércio local, com o intuito de movimentar nossa economia. As pousadas ainda não podem receber os turistas, mas os trabalhadores do setor offshore, mercado corporativo e sistema de saúde podem ser hospedados. Também estão liberadas para o público as instituições privadas de ensino. A flexibilização começa em fase teste de 14 dias, período em que os números vão definir em qual estágio ficar. Se o número de contágio acelerar e a rede de saúde se aproximar de um colapso, a cidade volta para o estágio vermelho, de só serviço essencial aberto para clientes. A ocupação de leitos hospitalares, eles obedecem a uma flutuação. Então nós já estipulamos dentro da nossa base de cálculos essa flutuação, combinado também com a evolução dos casos de contaminação, com a evolução também dos casos de cura e descartados, também com a curva de óbitos, e a combinação de todos eles nos oferece um índice chamado IGC, que é o Índice Geral de Controle. Se nós estivermos dentro de determinados patamares, vai ficar definido que estamos em zona verde, zona amarela, zona laranja e zona vermelha. Para a Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, o novo estágio significa um respiro. Os prejuízos foram muito grandes, a gente agora vai ter uma noção de quantas lojas não retornam, quantas lojas não vão voltar mais para o mercado, devido a não ter condições de estar com aluguéis atrasados e também não conseguirem financiamento. E principalmente quem vive da única renda sendo o seu comércio, a sua empresa, então isso está pesando muito no nosso comércio. Isso aí, se for por mim, eu ainda acho que não é hora de reabrir o comércio, né? Mas vamos ver no que isso vai dar, esperamos que não dê em coisas graves. O RJ1 fica por aqui, vamos ficar com imagens do protesto nessa segunda-feira em Cabo Frio e voltamos no próximo Agora Interior, que vai ser o nosso novo telejornal. Agradeço a companhia de todo mundo, pessoal, uma ótima tarde a todos, fiquem com Deus, usem máscara e se você não precisa sair na rua, fique em casa. Tchau.